Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Deus, estudarmos um pouquinho da sua palavra, aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E como nós fazemos todos os sábados, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita, queridos, nós vamos trazer um artigo do primeiro trimestre de 2021, tá? É um artigo muito interessante, muito importante. Eu não poderia deixar de apresentar esse artigo, mas por estarmos em licença médica, não podemos estar apresentando. Já retornamos à normalidade e Deus nos incomodou para apresentarmos. É um artigo escrito por doutora Carolina Franco e ela fala sobre uma epidemia em meio à pandemia, que é a questão da queda de cabelo, do aparecimento de acne nos nossos corpos, que é fruto muitas vezes da ansiedade gerada em nossos corações, do medo gerado em nossos corações diante da situação pela qual nós estamos passando, que nós estamos enfrentando, principalmente nesse momento do coronavírus. Então, nós louvamos a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. E eu convido a você nesse instante para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, estarmos orando ao Senhor, pedindo a Deus a sua direção, o seu agir em nossas vidas. Pai Celeste, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, ó Pai, nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Pai amado, soma, Deus, a cada coração, a cada lar, aonde a Tua palavra tem adentrado esse instante, ó Deus. Tu sabes, ó Senhor, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, as ansiedades que têm sido geradas, Senhor, no seio de cada família, dentro, ó Deus, de cada coração. E nós te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja derramando Teu bálsamo, ó Deus, de cura, Teu bálsamo de conforto, ó Pai amado, de sustento, ó Deus. Renova, ó Pai, as nossas forças como as forças da águia. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, uma epidemia em meio à pandemia, um artigo escrito por doutora Carolina Portela Franco, é um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2021. Queridos, doutora Carolina Portela Franco, ela é médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é dermatologista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e ela afirma o seguinte, que no atual momento em que nós estamos vivendo, nesse período tão peculiar, certamente alguém já notou ou já percebeu nas pessoas ou em você mesmo uma queda acentuada nos cabelos, o aparecimento também muitas vezes de algumas acnes, mas a queda acentuada dos cabelos é a queixa número um dos consultórios dermatológicos. E esse fator ele é gerado por um estresse intenso e inesperado que mexe com o nosso corpo e é muitas vezes isso que tem deixado a perda do cabelo em uma quantidade maior. Então, o nosso cabelo, queridos, ele é a moldura, do rosto da mulher. Qualquer distúrbio em seu crescimento, ele afeta muito a autoestima e a confiança, especialmente das mulheres, O homem com uma certa calvície, ele é charmoso, mas a mulher, ela sente muito com a perda dos cabelos. Quando meus cabelos estão caindo, eles acabam caindo até mais, porque eu fico tão ansiosa, tão angustiada, porque eles estão vendo eles pelo chão da casa. E aí eu falo, meu Deus, como meu cabelo tá caindo. Então, assim, afeta muito essa questão da autoestima, da confiança, porque a gente imagina que vai ficar, sem cabelos. Então, na atual situação, nesse atual momento, nós temos sentido isso, A doutora Carolina, ela fala sobre isso. A doutora Carolina Franco, ela fala justamente sobre isso. E ela diz que a maior parte das vezes isso é causado por um distúrbio chamado eflúvio telógeno, que é um funcionamento anormal do ciclo do cabelo.
E esse funcionamento anormal do ciclo do cabelo, ele pode ser desencadeado por um estresse importante, por alguma infecção, por um trauma grave, por uma dieta muito restrita, pelo uso de medicamentos um pouco mais fortes, né, para tratar alguma infecção. Aí você vai ver como é que se diz? Uma dificuldade. A gente vai ver que o ciclo do cabelo, do crescimento do cabelo, ele fica limitado e anormal. Então, o que acontece, né? A gente começa a ver com certa preocupação quando a gente olha para o chão da nossa casa, a gente penteia o cabelo e olha para o chão, tá ali aquela quantidade enorme de cabelo no chão, nós encostamos a cabeça nos travesseiros, olha ali um monte de cabelo. Jéssica disse logo: mamãe, olha, eu quero que a senhora prenda esse cabelo ou fique em um lugar só, para não ficar enchendo a casa de cabelos, porque nós estávamos usando medicação muito forte, né, e acabou caindo assim uma quantidade grande de cabelo, sem contar a ansiedade que estava gerada ali em nossos corações, né? Então, o que acontece? Se você notar uma quantidade de fios maior do que o normal caindo em seu cabelo, ele pode ter sido causado por algum distúrbio, por a questão da medicação, ou se não foi isso, é bom e é fundamental, ela fala aqui, que você procure um dermatologista para ver a origem, a causa dessa queda de cabelo, né? Dessas falhas no couro cabeludo. Ver o que está acontecendo, que o seu cabelo está caindo de forma demasiada, porque pode também ter sido gerado por alguma enfermidade, alguma coisa ali nos cabelos, né? Alguma doença que está causando essa queda de cabelo. Então existe, ela fala aqui, muitas causas para a perda dos cabelos, e por isso é importante procurar o especialista. E através de uma coleta bem detalhada e de um exame chamado tricoscopia, chega-se a um diagnóstico correto e também um tratamento correto, e aí vem aquela tranquilidade quando a gente percebe os cabelos fortes e saudáveis novamente. Aí ela fala também a respeito de uma outra epidemia que tem sido também a queixa número 1 dos dermatologistas, dos consultórios dermatológicos, que é o aparecimento da acne, né? E próximo slide, pastor. Então, o aparecimento da acne, que aí ela vem aqui, né? Ela coloca o título Maskne, como evitar? Então, como evitar esse aparecimento da acne, que muitas vezes quem já tem a tendência a ter acne com o uso da máscara, ela começa a sair de forma, como é que se diz? Desproporcional no rosto da pessoa. Então, nesse período, há essa outra queixa, é uma condição chamada, né? Existe uma condição chamada acne da mulher adulta, que surge e persiste nas mulheres acima dos 25 anos. A gente sabe que a acne, ela é normal na adolescência, né? E quando a gente começa a namorar, fala, apareceu uma espinha porque tá namorando, né? É normal isso, mas quando essa acne, ela chega, nós chegamos aos 25, passamos dele, e ela persiste, é chamada, né, aqui pela dermatologista, como acne da mulher adulta. E essa condição, a dermatologista fala aqui que ela tem sido agravada nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Não só por conta do estresse da pandemia, mas pelo uso, né, constante da máscara, pelo uso obrigatório que nós temos de estar usando a máscara, que é para a nossa proteção, né? Então começa aí a causar esse excesso de acne no rosto das pessoas, de algumas mulheres e alguns homens também. Então ela dá aqui algumas dicas, né, para nós. Ela vai dar aqui algumas dicas para nós, que a primeira dica que ela dá é a seguinte. Ela tá até aí no próximo slide, pastor. A primeira dica isso. Opte por máscaras com tecido 100% de algodão, né? Máscaras confortáveis e com tecido. Não use tecido sintético, se o seu corpo já é oleoso mesmo por natureza. A higiene da pele, ela é fundamental. Sempre que você for usar, que você tirar a sua máscara, tire com cuidado, lave as máscaras com água e sabão, evite colocar máscara em amaciante,
Ela coloca aqui uma coisa interessante: evite o uso de maquiagem, mas se você é como eu, que gosta de uma maquiagem e não consegue ficar sem, coloque, dê preferência a utilizar a maquiagem mais na área dos olhos, né? Para realçar os seus olhos. Ou então use só um pozinho, uma base bem leve, se você não for passar o dia inteiro de máscara, né? Então, cuidado com o uso de produtos para a pele, evite ácidos, evite protetores com cor. E se você já apresenta algumas lesões, é bom procurar um dermatologista para fazer uma avaliação a respeito disso aí. E aí, queridos, eu deixo para vocês aqui o que diz na palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus nos diz. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus Cristo estava falando aqui sobre o Sermão do Monte, e aí depois ele vai ali na oração do Pai Nosso, depois ele diz, olha as árvores dos céus, né? Olha as andorinhas, olha as aves, olha as flores nos campos, ninguém as alimenta, mas nem próprio Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Então Deus estava falando sobre isso, Jesus Cristo estava falando sobre isso, sobre a questão da ansiedade, que muitas vezes assola os nossos corações e não nos deixa dormir. Nós temos essa dificuldade e isso acaba refletindo no nosso corpo, né? É o aparecimento de acnes, é a questão da queda do cabelo, muitas vezes a queda de vitaminas e outras enfermidades que assolam a nossa mente e o nosso corpo. Isso é altamente prejudicial para mim e para você. Eu estou falando por experiência própria, viu? Falo por experiência própria, e aí acho que por isso que Deus me incomodou tanto para falar sobre isso. Então nós gostaríamos de aproveitar esse tema do artigo da revista, escrito pela doutora Carolina Portela Franco, para falar para você sobre uma epidemia, né? Em meio à pandemia, que é a epidemia do medo, a epidemia do estresse e os seus efeitos sobre a nossa mente e sobre o nosso corpo. O quanto isso afeta o nosso corpo. E quando eu falo que eu estou falando por experiência própria, porque eu estava para fazer uma cirurgia, né? E aí fiquei tão estressada, tão ansiosa, que acabei machucando o maxilar e o dente. E ao invés de fazer uma cirurgia, já tive que fazer duas para aguardar, e estou aguardando, né, a marcação da terceira cirurgia. E tudo por conta da ansiedade. Então a ansiedade, queridos, só nos prejudica. A ansiedade, ela é altamente prejudicial a nós quando ela toma conta das nossas mentes, do nosso coração e do nosso corpo. E isso é algo que tem ocorrido nesse momento que nós estamos vivendo, nesse momento peculiar que nós estamos vivendo, quando nós ligamos a televisão e assistimos as reportagens e nós acabamos absorvendo muita coisa, né? E isso influencia no nosso corpo. Então Jesus Cristo, conhecedor, porque Jesus Cristo estava aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus quando esteve aqui conosco. E ele, já conhecendo os nossos corações, percebendo o quanto nós somos ansiosos, preocupados. Jesus Cristo fala, olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, né? E aí ele vai falando, depois ele diz, quem é que dentre vós, por mais ansioso que vocês estejam, vocês podem acrescentar um pouquinho, 10 centímetros, 5 centímetros, 1 milímetro que seja na sua estatura. Nós não podemos acrescentar nada. Por mais que essa ansiedade seja grande em nossos corações, muitas vezes nós não temos como mudar a situação. E a Bíblia nos convida a lançarmos sobre Deus. Eu pergunto a você, no momento que nós estamos vivenciando, né? Quantas vezes você já se imaginou que estava de coronavírus? Quantas vezes você
não sentiu todos os sintomas e disse: ai meu Deus, eu peguei o coronavírus, né? Então é muitas vezes um reflexo do nosso corpo em relação ao medo. Às vezes você tem uma rinite alérgica, uma coisa, e acaba esses sintomas aparecendo e você, por medo, começa já a reproduzir todos os sintomas que você vê elencados aí na televisão. Então nós estamos passando hoje por um momento muito difícil, né? E esse medo, ele tem assolado muitos corações. O medo, queridos, ele é uma reação de alerta muito importante mesmo para a sobrevivência dos seres humanos. Mas em alguns casos, esse medo, ele pode se tornar paralisante, né? É isso que Ferrari, doutora Ferrari, psicóloga, né, doutora Ferrari, fala a respeito do medo. Então, o medo é uma reação de alerta importante para a sobrevivência dos seres humanos, mas ele, em muitos casos, ele pode paralisar. Então, é importante ter medo, sim, nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós precisamos nos precaver, né? Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos usar as máscaras, higienizar nossas mãos, nós precisamos temer esse vírus que muitas vezes tem se propagado, tem se difundido, porque muitos estão relativizando, né? Muitos estão brincando, muitas pessoas estão achando que por serem imunes, esse vírus não causa tanto mal quanto tem causado. Então é importante sim nós temermos e nos cuidarmos em relação a isso. Porque mais o medo, como é que o medo surge, né? O medo é uma consequência, é uma sensação da consequência da liberação da adrenalina. E muitas vezes essa liberação da adrenalina acelera os batimentos cardíacos. E esse medo, muitas vezes, tanto ele nos faz andar, né, nos impulsiona para frente, quanto muitas vezes eles nos paralisa literalmente, né? Eu lembro uma vez que eu e Jéssica estávamos em Gongogi, na Pancada Alta, aí o pessoal de Gongogi sabe do que eu tô falando, né? Nós estávamos indo para Pancada Alta com o pessoal de Itamaraty. E de repente apareceu um monte de gado e esses gados começaram a correr atrás da gente, né? Um dos gados correu atrás da gente e a gente ficou com tanto medo, eu e Jéssica, que nós literalmente paramos no mesmo lugar onde nós estávamos e o gado vindo e a gente parada. Nós não conseguimos dar um passo. E aí eu lembro que Gilsonar disse: gente, corre! E aí pegou a gente e nós conseguimos sair do lugar. Mas por medo nós ficamos paralisadas. E muitas vezes por medo, realmente nós paralisamos. Paralisamos nosso trabalho, paralisamos nosso viver, porque nós estamos vivendo momentos incertos, nós estamos vivendo momentos de medo da perca de emprego, da falta de salário, momentos que muitas pessoas estão desempregadas, as pessoas que são autônomas estão sentindo a dificuldade, as pessoas que trabalham por conta própria têm sentido isso, essa instabilidade do comércio, né? Então nós temos sentido sim, muitas vezes esse medo, e o medo ele é uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física e mental, cuja função é nos preparar, né? Preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga, mas muitas vezes, como nós falamos, nós ficamos paralisados. Então, ao sentir medo, a pessoa ela experimenta, né? Primeiro, a ansiedade, que a ansiedade é o quê? Uma antecipação, né, desse estado de alerta. Entre outras reações fisiológicas em relação ao medo, nós podemos ter o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, as contrações involuntárias do corpo, aquela tremedeira que acontece, né? Que muitas vezes você vai falar em público, você começa a tremer. Então são reações involuntárias do nosso corpo em relação ao medo, à ansiedade. Então, em alguns casos, o nosso organismo reage de forma exagerada, fazendo com que esse estado de alerta, que é benéfico, em muitos casos,
se transforma em um estado patológico, se transforme em um transtorno, uma fobia. Então nós precisamos ter um cuidado especial com relação ao medo e perceber essa reação em nosso corpo, em nosso organismo, como ela se dá, né? Como nós falamos, a própria palavra de Deus nos diz, Jesus Cristo diz, olha, vocês não vão acrescentar nada com a ansiedade de vocês em seus corações. Então nós estamos vivendo, pode passar o próximo slide, nós estamos vivendo um momento ímpar em nosso país. A ansiedade e o medo, ele tem se alastrado, né, de forma assim desnorteada, de forma exponencial. Agora a pergunta que nós fazemos, né, que eu faço para mim e para você é a seguinte: esse medo que tem se alastrado nesse momento, ele tem sido um medo racional ou irracional? Ele tem sido um medo benéfico que tem preparado você para a luta, tem preparado você para o dia a dia, tem preparado você para enfrentar as diversidades, ou esse medo tem sido maléfico? Ele tem afetado a sua vida de uma forma diferente, ele tem afetado o seu físico, o seu corpo tem respondido a esse estado de alerta de uma forma diferente. Esse medo, ele está interferindo no ritmo da sua vida. Como está a sua saúde? Como está o relacionamento com a sua família nesse instante? E o mais importante, como é que está o seu sono? Porque quando nós estamos ansiosos, eu não sei você, mas eu fico ligada em 220, eu não consigo desligar e não consigo dormir nem de dia nem de noite. Então tem que acalmar mesmo o coração para poder eu conseguir descansar, eu conseguir ter uma boa noite de sono. Então, como está o seu sono, querido? Como está o seu sono, minha querida? Como está o seu relacionamento dentro de casa, com seus entes queridos, com os seus familiares? Como está o ritmo da sua vida? Como está o ritmo da sua vida? Os estudiosos aí, os pesquisadores afirmam que nós vamos passar ainda por um bom tempo convivendo com esse vírus e nós precisamos dar continuidade às nossas vidas. Mas precisamos ter cuidado, precisamos nos precaver, precisamos usar as nossas máscaras, higienizar as nossas mãos, né? Ter todo o cuidado que nós precisamos ter, que está aí os especialistas divulgando todos os dias, o distanciamento social, mas nós precisamos também viver. Nós precisamos viver. Então não podemos parar, não podemos estagnar, não podemos ficar simplesmente deitados em nossos sofás, né? Aguardando a banda passar. Precisamos dar continuidade à nossa vida. Então, se você percebeu que a ansiedade, que o medo está dominando o seu ser, está dominando o seu lado racional, e você passou a ter já um medo irracional, né? Esse medo tem sido maléfico para você, tem sido prejudicial. Então procure ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda em primeiro lugar de Deus. Deus é nosso amigo, né? É socorro bem presente nos momentos de angústias, nos momentos de dificuldade. Procure a sua família, procure a ajuda da sua família, converse com seus familiares, converse com seus irmãos, desabafe, procure alguém com quem você possa conversar, procure um amigo mais chegado. Olha, se você não pode ir até a casa dele, mas hoje a gente está tão assim, longe e perto ao mesmo tempo, porque nós estamos com as redes sociais aí, as chamadas de vídeo, a tecnologia da informação e comunicação tem sido assim benéfica demais para nós nesse momento, porque nos permite visualizar, não só conversar com a nossa família, mas visualizar, ver como eles estão, né, ali através das chamadas de vídeo. Procure profissionais também da área. Olha, continua, esse medo persiste, ele está sendo prejudicial, você não consegue mais dormir, seus cabelos estão caindo demais, suas vitaminas estão lá embaixo, né? Seu corpo está respondendo, mostrando a você os sinais. Não deixe esses sinais chegarem ao estado de você tirar a sua própria vida.
de você perder o controle da sua vida. Então procure ajuda, procure um especialista. E o nosso corpo, queridos, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo, a Bíblia nos diz que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuidar do corpo, cuidar da nossa mente é um dever que eu e você temos. É um dever que eu e você temos. Assim como nós precisamos arrumar e como é gostoso chegar e encontrar uma casa limpinha, cheirosinha, o Espírito Santo de Deus se sente bem em um corpo saudável, em uma mente saudável. Então, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo é um dever nosso, Então, se você está sentindo que esse medo, ele tem essa ansiedade, esse medo tem assolado o seu coração, procure ajuda. E o versículo que eu deixo para você, nesta noite, para você guardar no coração, está em 1 Pedro 5:7, que nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, o Espírito Santo de Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi essa a promessa de Jesus. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: olha, eu vou deixar para vocês um consolador. E esse consolador não vai estar apenas uma noite, uma semana com vocês, 1 ano, 2 anos. Não, esse consolador vai estar todos os dias das suas vidas, em todos os momentos das suas vidas. Então nós podemos contar com a presença de Deus em nossas vidas, em nossos corações, todos os momentos, em todas as instâncias. E eu costumo dizer o seguinte: quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Eu sei que nós passamos por dificuldades, eu sei que nós estamos passando por muitas perdas de familiares, perdas de pessoas chegadas, de amigos, de irmãos, mas nós precisamos nos achegar a Deus e aprender a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de tudo e de todas as instâncias. E Deus, queridos, tem cuidado de nós. Deus tem um cuidado todo especial para com as nossas vidas, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Então esse texto aí, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele fala justamente sobre isso, sobre nos mantermos sóbrios, serenos, vigilantes diante das tentações do inimigo e das aflições da vida até a volta de Cristo. É natural ao ser humano a ansiedade, mas nós precisamos aprender a lançá-la sobre Deus. Não é fácil, mas é possível. Mas contudo, entretanto, todavia, queridos, eu quero dizer para você nesta noite que não é pecado algum reconhecer que nós estamos precisando de ajuda. Não é pecado reconhecer que você não está suportando mais, que você não está aguentando mais. E não é pecado você procurar ajuda se você perceber que o medo, que a ansiedade tem tomado o seu coração. Então, saiu do seu controle. Deus, ele colocou aqui na terra homens dotados de inteligência, com diferentes dons, diferentes habilidades, para que pudéssemos conviver e viver bem no mundo. Então existem profissionais, especializados, que podem nos ajudar. Então, se você precisar de ajuda, não tenha medo de recorrer a um psicólogo, a um terapeuta, a um psicanalista, a um profissional da área que atua justamente nessa área do psíquico, para que possa estar te ajudando. Então, não tenha medo, não tenha preconceito, não é pecado reconhecer que precisa de ajuda. Mas é pecado, sim, não procurá-la, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e eu e você precisamos cuidar bem dele.
Então, que Deus nos abençoe, nos dê uma noite maravilhosa na sua presença, uma semana de paz, um final de semana, um restinho de noite maravilhoso. Muito obrigada a você que atendeu o nosso convite. Vamos continuar orando, né? Porque juntos em oração nós somos mais fortes. Nós passamos por esse momento difícil, mas nós iremos passar juntos, orando ao nosso Deus, nos ajudando mutuamente em oração. Então vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo bem gostoso, um abraço bem gostoso para cada um de vocês, e em breves dias, né, nós estaremos de novo aquela coinonia de nos abraçar, nos beijar. Eu gosto muito de beijar e de abraçar, tá? Tô aguardando esse momento assim de forma tremenda e ansiosa, mas uma ansiedade benéfica, né? Essa de poder encontrar os nossos irmãos e poder abraçá-los, beijá-los novamente. Então, que Deus nos abençoe, uma semana maravilhosa para cada um de vocês.